Hoje vamos estudar um tema profundamente espiritual, íntimo e transformador: louvor, confissão, pedidos e ação de graças. Um tema que nos leva diretamente ao coração da oração verdadeira. Não apenas aquela oração rápida, automática, repetida por costume, mas aquela conversa sincera entre a criatura e o Criador. A oração que nasce da alma. A oração que sobe ao céu carregada de dependência, reverência, lágrimas, esperança e fé. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar em Mateus capítulo 6, ele não entregou apenas palavras decoradas. Ele apresentou um caminho, um modelo, uma estrutura espiritual que revela como o coração humano pode se aproximar de Deus. E o mais impressionante é que Jesus mostrou que oração vai muito além de simplesmente pedir coisas. Muitas vezes, nós reduzimos a oração a uma lista de necessidades. Oramos apenas quando estamos aflitos, desesperados, pressionados, cansados ou sem saída. Mas a oração ensinada por Cristo é muito mais ampla. Ela envolve adoração, arrependimento, entrega, dependência, comunhão e gratidão. A lição de hoje nos leva para Daniel capítulo 9, onde encontramos uma das orações mais poderosas de toda a Bíblia. Daniel era um homem de oração, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que, mesmo vivendo em meio a um império pagão, cercado de corrupção, idolatria e pressão, permanecia fiel. E quando olhamos para sua oração, percebemos algo impressionante. Ela não gira em torno apenas de pedidos pessoais. Daniel começa reconhecendo quem Deus é, e isso já nos ensina uma grande verdade espiritual. Toda oração poderosa começa com Deus no centro, e não conosco no centro. O foco inicial da oração não é o problema, não é a luta, não é a dor. O foco inicial é o caráter de Deus. Daniel começa exaltando o Senhor. Ele reconhece a grandeza divina. Reconhece que Deus é digno de confiança, que Ele guarda sua aliança, que é misericordioso, justo, fiel e poderoso. Antes de apresentar qualquer necessidade, Daniel contempla quem Deus é. Existe algo muito profundo nisso, porque quando contemplamos a grandeza de Deus, os problemas começam a perder o tamanho que tinham diante dos nossos olhos. O louvor muda nossa perspectiva. O louvor reorganiza a nossa mente. O louvor nos lembra que servimos a um Deus soberano. Um Deus que continua no controle mesmo quando a vida parece desorganizada. Um Deus que não perde batalhas. Um Deus que não é surpreendido pelas crises humanas. O Salmo 100, citado na lição, é um convite vibrante ao louvor. Celebrai com júbilo ao Senhor. O salmista fala de entrar na presença de Deus com ações de graças e louvor. Isso mostra que o louvor não é apenas música. Louvor é reconhecimento, é consciência espiritual, é enxergar Deus acima das circunstâncias. E talvez uma das maiores necessidades espirituais da nossa geração seja justamente reaprender a louvar. Porque vivemos cercados por ansiedade, reclamações, preocupações e distrações constantes. Muitas pessoas já acordam cansadas emocionalmente. Já começam o dia pensando nos problemas, nas contas, nas dores, nos conflitos e nas frustrações. E sem perceber, o coração vai ficando pesado. A alma vai ficando sufocada. Mas quando alguém para diante de Deus para louvá-lo sinceramente, algo começa a acontecer dentro do coração. O louvor nos lembra que Deus continua sendo Deus independentemente do que estamos vivendo. Ele continua sendo o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O nosso Redentor, nosso Pastor, nosso Consolador, nossa rocha firme em tempos instáveis. Existe algo poderoso em dizer: Senhor, eu ainda te adoro mesmo em meio às lutas, porque isso revela confiança verdadeira. Qualquer pessoa consegue agradecer quando tudo está bem, mas louvar em meio às tempestades revela maturidade espiritual. Daniel não apenas louvou, ele também confessou.
E aqui encontramos outra dimensão extremamente importante da oração. Vivemos em um mundo onde as pessoas têm dificuldade de reconhecer erros. Muitos tentam justificar tudo, outros terceirizam a culpa, outros endurecem o coração. Mas quanto mais perto alguém chega de Deus, mais consciência tem da própria fragilidade espiritual. Daniel era um homem fiel. Mesmo assim, em sua oração, ele se humilha profundamente diante do Senhor. Ele reconhece o pecado do povo, reconhece a rebeldia, a desobediência e o afastamento espiritual de Israel. E algo impressionante acontece. Daniel não se coloca acima dos outros. Ele não ora dizendo eles pecaram. Ele diz, nós pecamos. Isso revela o espírito de alguém verdadeiramente quebrantado diante de Deus? A confissão verdadeira não é apenas admitir erros superficialmente. É permitir que Deus examine o coração. É reconhecer que precisamos de transformação. Quanto mais próximos estamos de Deus, mais percebemos o quanto ainda necessitamos da graça divina. Existe um perigo espiritual muito grande quando alguém perde a sensibilidade ao pecado, porque o coração começa a endurecer lentamente. A consciência vai ficando cauterizada. A oração perde profundidade. A comunhão enfraquece. Mas quando o Espírito Santo atua, ele produz arrependimento sincero. E o arrependimento não produz apenas culpa. Ele produz mudança, produz restauração, produz transformação interior. A Bíblia diz em Tiago 5,16 que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso mostra que existe poder espiritual em uma vida alinhada com Deus. Não perfeição humana, mas sinceridade espiritual. Deus não procura pessoas impecáveis. Ele procura corações sinceros. E existe algo muito belo na oração. Deus já conhece nossos pecados antes mesmo de confessarmos. Ainda assim, Ele deseja ouvir nossa entrega sincera. Porque a confissão não serve para informar Deus. Serve para transformar o coração humano. Quando alguém confessa sinceramente diante do Senhor, barreiras espirituais começam a cair. O orgulho perde força. O coração se torna mais leve. A alma encontra paz. Depois do louvor e da confissão, Daniel apresenta seus pedidos. E isso também faz parte da oração. Deus deseja que apresentemos nossas necessidades. A Bíblia não condena os pedidos. Pelo contrário, Jesus ensinou a pedir. O problema é quando essa oração se resume apenas a isso. Daniel ora especificamente. Ele pede misericórdia, pede restauração, pede intervenção divina sobre Jerusalém. Pede que Deus ouça, veja e haja. Isso nos ensina que Deus se importa com os detalhes da nossa vida. Muitas vezes, pensamos que certas coisas são pequenas demais para apresentar diante de Deus. Mas Ele se importa com aquilo que aflige o coração humano. As lutas familiares, as crises emocionais, as preocupações financeiras, as enfermidades, as decisões difíceis, os conflitos internos, os medos silenciosos, as lágrimas escondidas. Nada passa despercebido diante do Senhor. E existe algo importante nos pedidos apresentados na oração. Deus não é apenas alguém que resolve problemas. Ele é Pai. E um pai verdadeiro se importa com os filhos. Quantas vezes as pessoas carregam peso sozinhas porque esqueceram que podem lançar sobre Deus suas ansiedades? Quantos corações vivem sufocados tentando controlar tudo, resolver tudo e sustentar tudo na própria força? Mas oração é justamente reconhecer dependência. Orar é admitir: eu não consigo sozinho. E talvez uma das maiores ilusões humanas seja a autossuficiência. O ser humano moderno acredita que pode controlar tudo, planejar tudo, resolver tudo. Mas a vida constantemente mostra nossas limitações. Existem situações que nenhum dinheiro resolve, nenhuma posição resolve, nenhum recurso humano resolve. E nesses momentos, a oração se torna um abrigo para a alma. Mas existe um detalhe profundo na oração de Daniel.
Seus pedidos estão alinhados com a vontade de Deus. Ele não ora apenas pensando em conforto pessoal. Ele ora pensando no propósito divino. Isso também nos ensina muito. Porque oração não é apenas tentar convencer Deus a realizar nossos planos. Oração também é permitir que Deus alinhe nosso coração aos planos dele. Às vezes, entramos em oração querendo respostas imediatas. Mas Deus muitas vezes trabalha primeiro dentro de nós, antes de agir ao nosso redor. E então, chegamos à última parte destacada na lição: a ação de graças. Talvez essa seja uma das partes mais esquecidas da oração moderna, porque muitas pessoas vivem focadas no que ainda não receberam e acabam ignorando aquilo que já receberam. Filipenses 4:6 diz para apresentarmos nossos pedidos a Deus com ações de graças. Isso significa que a gratidão deve acompanhar nossa vida espiritual. E a gratidão transforma a maneira como enxergamos a vida. Quando alguém desenvolve um coração grato, começa a perceber as misericórdias de Deus até nas pequenas coisas. O ar que respiramos, a proteção diária, o alimento, a família, a oportunidade de recomeçar, a saúde, a salvação, o cuidado silencioso de Deus em momentos que nem percebemos. Muitas vezes, estamos tão distraídos correndo atrás do próximo problema, da próxima meta ou da próxima preocupação, que esquecemos quantas vezes Deus já nos sustentou no passado. A ação de graças nos lembra que Deus nunca abandonou seus filhos. E existe algo espiritualmente poderoso na gratidão. Porque a gratidão combate a murmuração, combate a ansiedade, combate o desânimo. Um coração grato permanece mais sensível à presença de Deus. A Bíblia mostra constantemente homens e mulheres que aprenderam a agradecer mesmo em tempos difíceis. Paulo escreveu sobre gratidão enquanto enfrentava prisões e sofrimentos. Isso revela que a verdadeira gratidão não depende das circunstâncias externas. Ela nasce da confiança em Deus. E talvez hoje existam pessoas vivendo exatamente assim, cansadas, aflitas, sobrecarregadas emocionalmente, tentando sustentar batalhas silenciosas. Pessoas que oram, mas às vezes sentem que o céu está em silêncio. Pessoas que carregam dores que ninguém vê. Mas a lição de hoje relembra algo essencial. Oração não é apenas um ritual religioso. É relacionamento, é comunhão, é permanência na presença de Deus. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele mostrou que o Pai Celestial deseja proximidade com seus filhos. Deus não procura palavras bonitas, não procura discursos sofisticados. Ele procura sinceridade, procura corações abertos, procura entrega verdadeira. Daniel compreendia isso profundamente. Sua oração não era fria, não era mecânica. Era carregada de reverência, humildade, dependência e fé. E talvez essa seja uma das maiores lições espirituais para nós hoje. Reaprender a conversar com Deus de maneira profunda. Não apenas nos momentos de crise, não apenas por obrigação, mas como alguém que fala com um amigo íntimo. Como alguém que encontra descanso na presença divina. Porque oração muda ambientes espirituais. Muda corações, fortalece a fé, sustenta a esperança, aproxima a alma de Deus. E quanto mais alguém permanece na presença do Senhor, mais começa a refletir o caráter de Cristo. O louvor nos lembra quem Deus é. A confissão nos lembra quem nós somos sem sua graça. Os pedidos revelam nossa dependência. E a ação de graças reconhece sua fidelidade constante. Essa é a beleza da oração verdadeira. Ela transforma não apenas circunstâncias externas, mas principalmente o coração humano. E talvez hoje seja um convite para diminuir o ritmo, silenciar as distrações e permitir que a alma volte a respirar espiritualmente na presença de Deus. Porque o céu ainda escuta orações sinceras. Deus ainda responde, ainda consola, ainda perdoa, ainda restaura, ainda fortalece,
ainda sustenta seus filhos. E enquanto o mundo oferece ansiedade, medo e vazio, a presença de Deus continua oferecendo paz para aqueles que se aproximam dele em oração sincera. E agora, antes de encerrarmos o estudo da lição de hoje, eu quero convidar você para fazermos uma oração juntos. Onde você estiver agora, tente acalmar o coração por alguns instantes e vamos falar com Deus. Pai querido e amado, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento com humildade e gratidão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite falar contigo como filhos falando com um Pai amoroso. Obrigado porque mesmo sendo tão grandes as Tuas obras e tão infinito o Teu poder, ainda assim o Senhor escuta cada oração sincera que sobe da terra ao céu. Nós te louvamos porque Tu és santo, justo, misericordioso e fiel. Tu és o nosso refúgio em tempos difíceis, a nossa força quando estamos cansados e a nossa esperança quando tudo parece incerto. Obrigado porque nunca nos abandonas e porque Tua graça nos sustenta todos os dias. Também queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão pelas vezes em que nos afastamos de Ti em pensamento, palavras ou atitudes. Perdão pelas vezes em que deixamos as preocupações ocuparem mais espaço do que a fé. Purifica o nosso coração, transforma a nossa mente e ajuda-nos a refletir mais o caráter de Jesus em nossa vida diária. Pai, olha agora para cada pessoa que está acompanhando este estudo. O Senhor conhece as lutas escondidas, as lágrimas silenciosas, as preocupações da família, da saúde, das finanças, do trabalho, dos estudos e da vida espiritual. Que a Tua mão poderosa esteja sustentando cada coração neste momento. Fortalece os desanimados, consola os aflitos, dá direção aos que estão confusos e renova a esperança daqueles que estão cansados. Ensina-nos a viver uma vida de oração verdadeira. Que nossas orações sejam cheias de louvor, sinceridade, dependência e gratidão. Que possamos aprender a confiar mais em Ti a cada dia. E obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que já recebemos, até mesmo aquelas que muitas vezes não percebemos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela Tua palavra e pelo privilégio de estudarmos a escola sabatina juntos. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. E se este estudo falou ao seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com outras pessoas. Assim, mais pessoas também poderão estudar diariamente a lição da escola sabatina e crescer espiritualmente através da palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida e nos vemos no próximo estudo.